Olá, muito bom dia, começando mais um Ronda da Cidade, nesta segunda-feira, comecinho da semana, que seja uma semana abençoada para todos nós. Tô chegando com as notícias. No programa de hoje você verá que o jovem de apenas 19 anos morreu após capotar com seu veículo na estrada de Rio Bananal. Em Rio Quartel, um motociclista morreu após colidir com uma caminhonete, mais uma tragédia. Pai e filho morreram afogados em uma lagoa aqui em Linhares. Você verá também o aumento no número de idosos que estão usando a internet no Espírito Santo. Por conta disso, estão oferecendo um curso para essas pessoas mexerem aí no celular, poderem se divertir. Bom, você verá também tudo o que acontece em São Mateus com J. Barbosa, no sul do estado com Samuel de Fraga. Tudo isso agora no nosso Ronda da Cidade. Pois é assim que começamos. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Começando o nosso Ronda da Cidade, infelizmente, com muitas tragédias que aconteceram no final de semana. Tivemos 2 acidentes de trânsito com vítima fatal e também uma tragédia envolvendo pai e filho, que morreram afogados em uma lagoa aqui. Confira esses destaques agora no Giro Policial. Um rapaz de 19 anos morreu ao capotar o veículo que dirigia pela rodovia S245 entre Linhares e Rio Bananal. O acidente aconteceu na noite desse domingo. Jair Gasparini Piona perdeu o controle da picape S10 numa curva e acabou capotando com o veículo. Moradores tentaram socorrer a vítima, mas ele já estava sem vida. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados e isolaram o local do acidente até a chegada da perícia da Polícia Civil. O Erley Deodoro Silva Salles, de 41 anos, e o filho dele, Luiz Felipe Santos Salles, de 22 anos, estavam curtindo a tarde desse sábado na Lagoa Monsaraz, em Povoação, quando uma tragédia aconteceu. Segundo testemunhas, Luiz Felipe estava se afogando e o pai tentou salvar o filho, porém, os dois morreram afogados. O Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou uma equipe de mergulhadores ao local. Foram feitas buscas durante toda a tarde de sábado, mas os corpos só foram localizados na manhã de domingo. Um motociclista morreu na noite desse domingo após bater contra uma picape S10 no quilômetro 165 da BR-101, na altura de Rio Quartel, interior de Linhares. Equipes da Eco 101 e a Polícia Rodoviária Federal foram acionadas, mas a identidade da vítima não foi divulgada até o momento. O corpo do motociclista foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Linhares e não há informações sobre outras vítimas desse acidente, que fechou parcialmente o trânsito na rodovia até a retirada dos veículos. Infelizmente, o final de semana marcado por tragédias, muitas fatalidades. Fica aqui a nossa solidariedade a todos os familiares das vítimas. Bom, vamos ver como é que está o trânsito nesse momento aqui na nossa cidade, como é que está o tempo lá fora com a nossa câmera que está instalada. Nesse momento ali, ó, próximo à ponte que liga Linhares à Vitória, trânsito tranquilo, o tempo está mais aberto, poucos carros passando, né, nesse momento. Espero que seja assim um trânsito tranquilo durante toda a semana na nossa Linhares. Bom, e por aqui parece que é notícia repetida. Infelizmente, mais um incêndio registrado na nossa cidade. Desta vez, as chamas estão acometendo uma vegetação aqui no bairro Três Barras, próximo ao supermercado. Nossa repórter Luana Santos está no local. Já tem alguns meses, na verdade, que o Brasil inteiro vem enfrentando fortes queimadas. A gente tem visto em todos os noticiários a situação que o país vem enfrentando. Aqui em Linhares não é diferente. Já falamos aqui também no nosso jornal que muitas áreas foram sofrendo queimadas e nessa segunda-feira não foi diferente. Já começamos a segunda-feira desse jeito, como vocês estão vendo aí na imagem. Dessa vez aqui no bairro Três Barras, uma área de lote, um terreno baldio, na verdade, que começou com fogo e o fogo foi se alastrando, a gente consegue perceber nas imagens as fortes chamas, as fortes fumaças, não só nessa área que você está vendo também, mas existem outros pontos aqui do bairro Três Barras, desse loteamento, onde tem vários focos e a gente consegue perceber também o difícil trabalho do Corpo de Bombeiros para combater essas chamas. Nosso cinegrafista está mostrando ali, ó.
um bombeiro tentando também conter essas chamas aqui nesse local, mas o vento, para piorar, está muito forte, essas chamas estão se alastrando, a fumaça também. Então os moradores que estão aqui na região também estão enfrentando essa fumaça que a gente já falou também, que causa grandes problemas à nossa saúde por aqui. A gente continua acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros por aqui na região do bairro Três Barras. Eles estão trabalhando bastante, foram buscar reforços para conseguir combater essas chamas. A gente volta com vocês aí no estúdio. Mais o susto, mais o risco para a nossa população. A gente torce para que o Corpo de Bombeiros consiga controlar essas chamas aí e fico alerta para toda a população para tomar cuidado nesse tempo aí de vegetação seca, esse tempo que o tempo não está tendo chuva ultimamente, mas infelizmente outro incêndio acontecendo na nossa região. E agora a gente vai para um rápido intervalo, mas não sai daí. No retorno eu trago mais informações para você. Olá, voltamos com o nosso Ronda da Cidade e antes de trazer os nossos destaques, eu tenho um recadinho para você, tá? Supermercado Chaves, que tem ofertas. Bota no ar, produção. Ofertas para esta sexta e sábado no Chaves. Tomate e cebola, R$ 3,99. Batata, R$ 4,99. Alho, R$ 24,99. Repolho e milho verde, 99 centavos. Chã de fora, lagarto e carne de 2 horas, R$ 29,99. Asa e coxinha da asa, R$ 12,99. Peito e recorte de filé de peito, R$ 12,99. Mortadela peperi, R$ 6,99. Arroz tia Ila, 5 quilos, R$ 19,99. Glacial latão, R$ 2,99. Feijão da Lila, 1 quilo, R$ 5,99. Promoções imperdíveis no Supermercado Chaves, rua principal do bairro Canivete. Supermercado Chaves, você já sabe, né? Fica no bairro Canivete com essas e outras ofertas e o melhor atendimento. Bom, nós estamos no período eleitoral e com isso as pessoas se inflamam, né? Querem falar de política em tudo quanto é lugar, só que dependendo da maneira que a pessoa está falando, ela pode configurar assédio eleitoral. E isso é crime, ou seja, você não pode pressionar as pessoas a votar no candidato que você deseja. Vamos entender mais sobre esse assunto agora. Apesar de obrigatório, o voto no Brasil é secreto. No início da República, o país ainda era dominado por coronéis que obrigavam seus funcionários a votar no candidato de sua preferência. Era o chamado voto de cabresto. Hoje, isso não é mais permitido. Mas alguns trabalhadores aí não passam por situações como essas, que são consideradas assédio eleitoral. É caracterizado por toda e qualquer indução, obrigação ou direcionamento feito por um superior hierárquico ou pelo patrão a um empregado, de forma que ele se sinta obrigado a votar em determinada pessoa. É dessa forma que nós temos a caracterização do assédio eleitoral de forma mais clara. O Ministério Público do Trabalho registrou até agosto deste ano 153 denúncias no ambiente de trabalho. Já nas eleições de 2022 foram 3.600. Já o Tribunal Superior do Trabalho recebeu mais de 200 processos envolvendo o assédio eleitoral entre janeiro de 2022 e julho de 2024. Segundo o advogado, o patrão que oferece vantagens ou faz algum tipo de chantagem para o empregado votar em seu candidato está cometendo crime. Ele reforça que as vítimas devem denunciar. Ele tem que denunciar junto pode ser na Polícia Federal, ao Ministério Público do Trabalho ou até mesmo na delegacia, abrindo um inquérito. Tem prisão, né? Essa prisão é destinada aí, dependendo do processo, da forma como ser feita, e mais uma multa que é aplicada muitas vezes pelo Ministério Público do Trabalho, destinada ao FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador. O Wesley é sócio de uma empresa de equipamentos industriais que fica em Jardim Limoeiro, na Serra. Ele conta que até conversa com os funcionários sobre política, mas não orienta ninguém a votar em algum candidato. Eu e meu sócio, a gente pensa diferente no que diz respeito à política. A gente se respeita muito e nunca impomos nada das nossas diferenças a ninguém, nem dos funcionários. Então isso é uma cultura que a gente tem aqui de sempre respeitar. Ele também afirma que não concorda com os patrões que fazem isso. Eu não sei dizer se é falta de conhecimento, desinformação, eu não sei, ou se é falta de ética mesmo, mas eu acho que não é por aí. Eu acho que isso prejudica tanto o ambiente dele,
apesar de talvez as pessoas não digam, mas elas se sentem incomodadas nesses ambientes e também é prejudicial para a nossa democracia, né? Acho que respeitar a liberdade de escolher, de pensar, de agir conforme a própria consciência, eu acho que isso é fundamental. A minha orientação é que as empresas evitem tratar de assuntos eleitorais dentro dos ambientes de trabalho. O ambiente de trabalho não deve ser destinado para esse fim. Do mesmo jeito que o ambiente de trabalho não é destinado a tratar de outros assuntos. Futebol, religião, isso tem que ser tratado da forma particular de cada um. A Constituição Federal garante uma eleição livre e com voto secreto. Então, não é objeto de ser tratado durante o contrato de trabalho. Isso tem que ser tratado em outro momento. É isso aí, o voto é algo único, é o direito de todos, então vamos respeitar aí a opinião, né? Cada um tem o seu candidato, é melhor não discutir sobre isso. Bom, gente, em Colatina, um homem foi atropelado quando estava passando na faixa de pedestres. Vamos saber mais sobre esse assunto. Pelo vídeo gravado por uma câmera de segurança, vemos algumas motocicletas passando pela via. A imagem não mostra quando o homem começa a atravessar a faixa de pedestre, mas registrou quando ele foi atingido por um carro. Mas preferimos congelar a cena impactante. E foi bem aqui na Avenida Silvio Avidos, a principal do bairro São Silvano, inclusive, que conta com um fluxo intenso de veículos, é que o homem foi atropelado. O acidente aconteceu bem aqui, nesta faixa de pedestre. Quando ele atravessava, segundo o motorista do carro, o semáforo estava aberto para veículos. Ontem à noite, a Polícia Militar atendeu uma ocorrência ali no bairro São Silvano, um atropelamento em faixa de pedestre, aonde, segundo o condutor passou para os policiais militares que estiveram no local, que o semáforo estava aberto para ele seguir. Porém, o pedestre, ao atravessar aí a faixa de pedestre, ele veio a ser atropelado. Segundo o advogado especialista em trânsito, tanto o condutor quanto o pedestre precisam respeitar as sinalizações e o condutor sempre praticar a direção defensiva. É muito importante o condutor não esquecer dos elementos da direção defensiva, que é ação, previsão, habilidade de ação e conhecimento. Conhecimento de quê? Das leis, das normas, e ele se atentar. Previsão de quê? A previsão, ela vem exatamente de uma postura dentro do perímetro urbano. Como eu, como condutor, devo proceder no perímetro urbano? É bom se atentar para um aspecto muito importante. O pedestre deve respeitar a sinalização semafórica, bem como o condutor. A orientação da Polícia Militar para os pedestres, que ao atravessarem a faixa, mesmo que o semáforo esteja fechado aí para os veículos, é que tenham muita cautela e atenção. Observem, olhem para os dois lados e após a travessia, ter certificado que a travessia será feita com segurança, aí conclua a travessia na faixa de pedestre. O acidente aconteceu no início da noite desta quarta-feira e, segundo o boletim da Polícia Militar, após ser atingido, o homem, que tem 60 anos de idade, foi arremessado a uma distância de 7 metros. Foi socorrido em estado grave para o Hospital Estadual Silvio Avidos. Ele foi socorrido, está no hospital aí sob cuidados médicos. O condutor foi submetido ao teste do etilômetro, deu negativo para uso aí de bebida alcoólica. E a Polícia Militar tomou todas as medidas administrativas referentes à ocorrência. O advogado especialista em trânsito também enfatizou que a pressa dos motoristas e motociclistas ao passar pelo semáforo é uma das principais causas de acidentes. Muitas das vezes o condutor está distante do semáforo e ele até acelera dentro do perímetro urbano exatamente para que ele possa aproveitar o tempo do semáforo aberto. E isso, em alguns casos, tem ocasionado o atropelamento na faixa de pedestre. De outra forma, muitas das vezes também o pedestre já iniciou a passagem, quando ele está em cima da faixa, muda o semáforo e muitas das vezes o condutor também não respeita essa hipótese. É importante frisar que nessas condições, se existir um atropelamento na faixa de pedestre, é circunstância de caso de aumento de pena na ocasião de se responsabilizar por um processo criminal. O pedestre também tem o dever de estar atento à questão da sinalização semafórica, sob pena de responder exclusivamente pelo sinistro de trânsito na via pública. Segundo o subtenente, 90% dos acidentes registrados são causados por falha humana.
Recentemente aí, teve um estudo feito pela Organização Mundial de Saúde que chegou-se à conclusão que 90% dos acidentes de trânsito são falha humana. Então, o que a Polícia Militar orienta para que os condutores, pedestres, ciclistas e todos os atores aí que compõem o trânsito sempre estejam com atenção, para que, sendo assim, evitarmos aí perdermos vidas no trânsito. Especialmente em Colatina, é bom a gente frisar que nós temos estado até um pouco assustados e surpresos com esse crescente número de sinistros de trânsito, com motocicleta, com vítimas fatais. Nós precisamos exatamente se atentar, porque tem muito sinistro acontecendo também no perímetro urbano. Eu quero frisar para essa crescente. Então nós precisamos entender que o Código de Trânsito estabelece que, em relação à máquina e o ser humano, o que prevalece no trânsito é o ser humano. Então vidas, a integridade física precisa ser respeitada. Lógico, em momento algum nós vamos afastar a responsabilidade do pedestre, mas aquele que está na condução de um motorizado qualquer, ele tem o dever de segurança dos demais usuários da via pública. A gente sempre pede aqui o respeito no trânsito para todos. Agora nós vamos para um rápido intervalo. No retorno eu vou direto para São Mateus para saber os destaques com Jota Barbosa. Voltamos com o Ronda na Cidade nesta segunda-feira. Chegou a hora de ir ao norte do estado saber as informações por lá. Já está conosco nesse momento Jota Barbosa. Quais são as informações aí de São Mateus? Seja bem-vindo. Olá, pessoal de Linhares, tudo bem? Meu amigo Will Souza trazendo as informações aqui de São Mateus, região, no início desta semana, as informações aqui da nossa região. E eu começo falando, porque teve ação da Polícia Rodoviária Federal, teve ação da Polícia Militar, do Batalhão de São Mateus, batalhão também de Pinheiros. Você vai ver nas imagens agora, numa dessa ação que você acompanha com a gente, que eu vou destacar para você, que teve carros que estavam num caminhão cegonha, olha só, apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal, gente. Olha só, você observa nas imagens aí, amigos de Linhares, uma ação da Polícia Rodoviária Federal. O objetivo é combater o crime. Teve uma ação que os policiais rodoviários federais, eles mandaram esse motorista do caminhão cegonha parar. Resultado de que os carros, esses que vocês estão vendo, mais a moto, tá? Os carros mais a moto com a chassi adulterados nesse caminhão cegonha, tá? Com o caminhão cegonha, o chassi adulterado, os chassis, né, adulterados nesse carro aí, nesse caminhão cegonha, os carros, que inclusive você acompanha nas imagens aí, viu? Os policiais solicitaram que o caminhão retornasse até o posto para uma fiscalização mais detalhada, transportando os veículos. Dos 12 veículos, 10 carros e 2 motos estavam com chassi adulterado. O outro assunto que eu destaco para você que está ligado aqui também no Ronda da Cidade, pessoal de Linhares, olha só, carro perde o controle e atropela motociclista. Vê nas imagens, presta atenção nessas imagens, amigos de Linhares, meu amigo Will, olha só, o carro perdeu o controle e atropelou esse motociclista que você vê. Olha só que pancada que foi, gente, olha, presta atenção aí. Foi nesse final de semana esse grave acidente registrado na rodovia que liga São Mateus a Guriri. Um veículo Onix trafegava em alta velocidade, atropelou um motociclista. Após a colisão, o condutor do automóvel que perdeu o controle do carro, que rodopiou na pista, deixando inclusive os outros motoristas alertos também. O motociclista que sofreu ferimentos foi encaminhado para o Hospital Roberto Anísio Silvares, que inclusive fica próximo onde aconteceu esse acidente, onde ele acabou recebendo os cuidados médicos, viu? Aí a investigação prossegue. Um outro assunto que eu destaco para você, sobre o motociclista que morreu em colisão com um carro, gente. Olha aí, presta atenção nas imagens, meu amigo Will, só que isso foi em Nova Venécia, tá? O motociclista, identificado como Aldo Corrêa, morreu em um acidente entre uma moto em que ele pilotava e um carro, no fim da tarde de sábado, na reta do aeroporto em Nova Venécia. A idade do piloto não foi divulgada. Uma equipe do SAMU também confirmou o óbito da vítima no local. A Polícia Militar ainda não informou sobre a dinâmica deste acidente. Bem da verdade que mais uma vítima envolvendo acidente com moto, só que foi esta em Nova Venécia neste final de semana.
Muito bem, amigos de Linhares, meu amigo Will, esses foram os nossos destaques de hoje, aqui no início dessa semana. Um forte abraço, uma semana produtiva para todos nós e a gente volta amanhã. Até lá. Muito obrigado, Jota, que seja uma semana abençoada para todos nós. Agora eu vou continuar o nosso giro, nós vamos direto ao sul do estado, porque golpistas estão utilizando perfis falsos com nomes de igrejas para aplicar golpes. Que coisa horrível, não é verdade? Nossa repórter Roberta Michalski é que explica essa situação. E agora um alerta aqui para o sul do estado. Golpistas estão utilizando perfis falsos em nomes de igreja para aplicar golpes aqui na região. Um boletim de ocorrência chegou a ser registrado por um pároco de Iconha. Samuel de Fraga tem mais informações para a gente. Oi, Roberta, olha, pois é, esses casos vêm acontecido aqui na região sul do estado constantemente. Uma das últimas vítimas foi o padre Paulo Finkler, da paróquia Santo Antônio de Pádua, em Iconha, que registrou um boletim de ocorrência depois de descobrir que foi criado um perfil falso em um aplicativo de mensagem pedindo dinheiro aí na venda de uma rifa. Rifa essa, segundo as informações, que seriam para a reforma da matriz. E cada bilhete estava sendo vendido a R$20. E os prêmios variavam, em quantias de dinheiro, além de também um iPhone. De acordo com a Pastoral da Comunicação, a PASCOM, os fiéis começaram a suspeitar de que poderia ser um golpe e então alertaram o padre sobre o ocorrido. As pessoas mandaram mensagens preocupadas, com prints ao padre querendo saber sobre esse pedido para participarem aí do sorteio, da venda dessa rifa. E segundo a PASCOM, o grupo tinha como alvo também não só igrejas, são vereadores, candidatos a prefeito, a Secretaria de Comunicação, a Câmara Municipal, e o padre Paulo Finkler revelou que ficou preocupado com a situação e nós conversamos com o advogado criminalista Tiago Canholato sobre esse tipo de crime, que deu algumas dicas de como as pessoas devem proceder e falou também sobre esses tipos de casos que são decorrentes aqui na região. Quando receber a mensagem, sempre desconfiar. E aí, às vezes, pede Pix, então olha lá a chave do Pix, para quem é direcionado, para onde que vai. Isso pode acarretar o estelionato ou também fraude, como uma questão da pessoa passar por outro. Isso vai depender da questão do crime, da conduta criminosa, como que foi. Hoje, a fraude eletrônica, pelo artigo 171, da questão do Código Penal, de 4 a 8 anos, podendo ser majorada se for fora do território nacional ainda. Há casos em que vítimas já foram fraudadas em cerca de R$60 mil. O advogado alerta ainda que é preciso procurar a agência bancária imediatamente se cair no golpe, para tentar reaver o dinheiro. Quando você entra em contato com o banco, inicialmente, automaticamente o banco já começa a fazer uma questão de tentar bloquear esse valor. Então, por isso a importância de a gente entrar imediatamente em contato com o banco, e o banco fica num período determinado tentando fazer o resgate desse dinheiro na conta da pessoa que foi feito o Pix, Pois é, como vocês viram aí as orientações, o advogado pede que quem já tenha feito esse Pix, que vai imediatamente à delegacia de polícia registrar um boletim de ocorrência e, claro, também ao banco para tentar uma maneira de reaver essa quantia. Então são muitos golpes e as pessoas realmente devem ficar atentas, Conforme o advogado disse aí, dá uma olhada, averiguar, é muito importante averiguar se a pessoa é realmente a pessoa que faz parte da sua lista de contatos, peça ali alguns dados para saber se realmente são essas pessoas ou até mesmo entre em contato, para saber a veracidade desses pedidos através de pagamentos via Pix, nas redes sociais. Voltamos aos estúdios com você. Até onde vai a criatividade dos criminosos para aplicar golpes? Bom, agora a gente vai para mais um intervalo, mas não sai daí. No retorno tem mais um destaque para você. Voltamos com o Ronda da Cidade e antes de falar da nossa feira de negócios aí para as mães, eu tenho um recadinho para você. Mercado Ferreira, aberto todos os dias no Mercado Municipal. Lá você encontra queijos, vinhos, a melhor carne seca do mercado e muito mais, como você está vendo na telinha agora. E agora com novidade, tem loja no bairro Interlagos, na Avenida Barão do Rio Branco, ali próximo ao Nazaré Bike, ou seja, 2 locais para você garantir essas delícias. Vai lá!
Gente, chegou a hora de falar desse projeto muito bacana, empreendedoras que estão organizando agora negócio, uma feira de negócio aqui em Linhares. Esse grupo foi formado por mães e desde o início a nossa equipe vai acompanhando e só vai crescendo, né? A nossa repórter Luana Santos é quem traz o destaque. Um grupo que começou pequeno, uma mãe apoiando a outra, dividindo seus medos e experiências, hoje se tornou uma grande rede de mulheres que se apoiam não só na maternidade, mas também no empreendedorismo. O empreendedorismo, eu falo que eu tenho as vendas em mim, na veia, assim, né? Então, eu olhava para as meninas e via a necessidade de dar visibilidade ao negócio delas. E aí, então, eu comecei a pensar e foi na hora que Deus sopra no coração e fala, vamos montar uma feira? Vamos reunir todo mundo? Na verdade, nem tinha feira, assim, nem tinha esse nome. E aí, colocamos todo mundo num espaço para que elas tivessem contato com o cliente no tete-a-tete, no ao vivo e a cores e poder fazer essas vendas. E aí, tomou essa proporção que está hoje. Um estudo realizado pelo Sebrae mostrou que 7 em cada 10 mulheres começaram a empreender depois de se tornarem mães. O principal motivo disso é a flexibilidade em conciliar carreira, maternidade e os afazeres domésticos. Exemplo disso é a Carol. Eu sou formada em psicologia, então eu atuava como psicóloga, mas no ramo de atuação no qual eu me identificava, eu me prendia, né, e não tinha como ter essa qualidade que eu gostaria na maternidade. Então o empreendedorismo entrou para mim assim como um divisor de águas e o grupo me proporcionou isso, esse impulsionamento, né, de poder ter este tempo de qualidade com a minha filha e também ter a minha fonte de renda. Apesar de ter diversos benefícios, eles muitas vezes se tornam dificuldades se não forem bem administrados e se não tiverem uma rede de apoio. O grupo ele é sensacional, é aquela questão mesmo de encontros com o mesmo objetivo, propósito, as madrugadas, né? Eu falei quanto que foi incrível, as madrugadas, as mães se encontrando, aquele apoio e como essa rede é forte de uma mãe apoiar a outra, motivar o empreendimento da outra, é incrível, é sensacional. A gente tem um apoio emocional que dentro do grupo a gente troca ali, né? Ah, tá acontecendo isso com você? Tá, comigo tá, faz assim, faz assado, ou procura um especialista, um profissional. E tem um lado financeiro também, que quando chega uma demanda para a gente de uma pessoa que talvez está precisando de uma cesta básica ou de uma ajuda ali de custo, coisa que talvez o poder público não faça tão rapidamente, a gente entra e faz também. Há 6 anos, elas decidiram fazer um bazar para ajudar uma a outra. O tempo foi passando e hoje as coisas tomaram uma proporção maior. A roda gigante do empreendedorismo materno começou a girar e aquele pequeno bazar se tornou uma feira. E aquelas mães que lá no início tinham incerteza se deveriam ou não seguir por esse caminho, hoje são grandes exemplos. A gente tem mães hoje que participaram da feira que abriram suas lojas físicas, que o negócio estava para fechar e a partir da nossa feira decolou, que começou a vender em atacado. Então a gente vê que a gente impulsiona essas mães, chega, me arrepia, a ganhar espaço cada vez mais ali no mercado. Nessa vez, agora cresceu essa feira. Como é que vai funcionar? Vai funcionar no sábado e no domingo. No sábado de 10 às 10, no domingo das 3 às 20 horas. E aí nós teremos mães expositoras aqui com seus trabalhos manuais, com suas revendas. Tem guloseima, tem música ao vivo, tem muita coisa boa para a família toda. Uma feira muito bacana para quem vai lá adquirir esses produtos, poder fazer uma compra até no preço bem acessível e é lógico, também para essa reunião de mães aí que são empreendedoras. Com esse destaque bacana, a gente encerra o nosso Ronda da Cidade de hoje. Agradecendo a sua audiência, a sua preferência. Desejo a todos um excelente final de semana. Na segunda-feira eu estou de volta com mais informações. Fiquem com Deus. TV Sim, essa era a Terra.